Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. Diga glória a Deus. E arrastando eles os barcos sobre as praias, deixando tudo, seguiram. Diga glória a Deus. Para aí um minutinho em nome de Jesus, para que você possa entender a santa palavra do Senhor nessa noite, amém? Amados, essa palavra que Deus traz nessa noite, esse acontecimento, é um dos momentos que o Senhor ali vai encontrar alguns dos discípulos dele, que ele vai chamar, que ele vai escolher. E num desses momentos que ele encontra os discípulos ali, é um dos momentos assim que a gente vai ver que sobre eles eram uns momentos de frustração. Era um dos momentos que eles enfrentaram e era um momento de dor. Como assim? Pensa para você entender. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor ele vai chegar ali naquela cidade, Genezaré. E sobre aquele lago, o Senhor está passando. E quando ele chega ali, a Bíblia diz que ele encontra homens que já pescaram, que tentou, que passou a noite inteira. E de manhã está ali homens pescadores, um povo que vivia das pescas, a Bíblia diz. E que quando Jesus vai chegando ali, Jesus observando, eles já tinham parado. Era de manhã, já tinham cessado a pesca. Passaram a noite inteira pescando. Mas a Bíblia diz e destaca algo, que a noite inteira pescando, mas eles não tinham pegado nada, não teve sucesso na sua pescaria. E o momento que eles se encontravam, a Bíblia diz que Jesus olhava e eles estavam lavando as redes. Esse lavar as redes, amados, é um dos momentos ali que passou. Nós tentamos e não conseguimos. E esse lavar as redes, principalmente o costume daquele tempo, era ali momentos que tirando a sujeira das redes, lavando, mas também costurando, porque havia momentos que ao lançar as redes e também não pescando, muitas das vezes engastanhava, muitas das vezes ali estragava. E ele tinha os momentos de quando parasse, quando ele cessasse a pescaria, eles tinham os costumes de lavar as redes. E esse lavar era lavar mesmo, tirar a sujeira. Esse lavar era consertar as redes que ali foram lançadas. Eram momentos ali, tipo de uma manutenção, para você entender melhor. E aqueles discípulos, aqueles homens ali, ainda não discípulos ainda, estava ali Simão, Pedro, antes de ser mudado ali o nome pelo Senhor, ainda sendo chamado de Simão. Está lá Simão, está lá os seus irmãos. E a Bíblia diz que esse homem vivia da pesca. Ele vivia daquilo ali, ou seja, a sua profissão, era o seu ramo, era ali que ele lutava para conquistar o alimento da casa, era daquilo ali que ele vivia. Como eu e você tem o costume, nós trabalhar, nós precisamos lutar, se levantar, trabalhar e conquistar, ou seja, para as nossas casas. É daquilo ali que Simão vive. É daquilo ali que seus irmãos vivem, que é o seu sócio, a Bíblia diz. Mas eles é encontrado num dos momentos que eles passaram a noite inteira lançando as redes, pescando, tentando, mas a Bíblia diz que eles não pegaram nada. Jesus chega num dos momentos na vida deles que é momento de frustração, é momento de dor. E quantas vezes, amados, nós conhecemos o Senhor através do momento da frustração? Quantos de nós aqui encontrou Jesus mais próximo foi no momento da dor? Quantos de nós que vimos Jesus mais perto e paramos melhor, porque um dia a gente ouviu falar dele, teve dias que alguém anunciou ele para a tua vida, você sabia um pouco dele, falavam dele pouco, mas se teve momentos que a gente parou melhor para observar ele, foi um momento como esse. Muitas das vezes foi um momento de frustração. E se eu for pegar um testemunho de alguém que encontrou o Senhor na frustração, começaria por mim. Eu sei que teria muitos irmãos que já ia contar, que ouviu falar, mas nunca parou para olhar melhor para Jesus, para clamar mais profundo, ou seja, num dos momentos de frustração. E é nesse momento que Jesus encontra, está lá eles lavando as redes, remendando, costurando, limpando as redes, porque é um momento de frustração. E chega Jesus na história, oh glória, chega Jesus no ambiente naquela praia. E no momento que Jesus chega, está a multidão apertando, porque Jesus sempre andava com a multidão à sua volta.
multidão sempre apertando, alguém querendo tocar em Jesus, porque eles descobriram que alguém tocou, o milagre aconteceu. Alguém ouviu o noticiário, alguém tocou sobre Jesus, a hemorragia parou, o milagre aconteceu, transformou vida, ele parou o enterro, e ali a notícia corria. Então aonde Jesus passava, havia uma multidão. E lá vem Jesus para a beira do lago, lá vem Jesus no meio daquela situação, e ele chega, e a Bíblia diz que eles estão ali decepcionados. E nesses momentos, Jesus estava com a multidão, e Jesus resolve ensinar. Jesus chega no meio da praia, e o que Jesus vai fazer não é primeiramente um milagre. O que chama a atenção que Jesus primeiramente vai fazer não é já olhar para eles e falar assim: o que vós precisam? Não é olhar já para Simão e dizer assim: Simão, eu vim aqui porque tem um propósito na tua vida, isso e aquilo, e vai sair daqui hoje com uma resposta. Jesus já chegou dessa forma. O interessante é que Jesus chega ali como se estivesse passando, tudo simples, como se fosse uma situação comum. Sabe aquele ditado que a gente costuma dizer, por acaso? Talvez, ou seja, alguém pensou, tá passando Jesus por acaso ali. E Jesus, aquela multidão chega, já aproveita Pedro ali, Simão com seus irmãos, e ali chega e pede, já olha para Simão: Simão, empresta teu barco, empresta ele porque eu preciso fazer algo. E ali naquele momento, Simão entrega, ele entra para o barco, afasta um pouquinho da praia e diz para aquela multidão: agora assenta, porque eu preciso ensinar a respeito do reino do céu. A gente já começa entendendo, amados, que Jesus, antes dele fazer um milagre, primeiro ele vai nos ensinar que antes da bênção chegar, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Antes do projeto realizar, eu preciso saber em quem que eu estou buscando. Antes do projeto realizar na minha vida, eu preciso saber na presença de quem que eu estou projetando. Jesus tem milagres ali para aquele dia que vai, ou seja, impactar eles, que vai deixar eles tocados. Mas Jesus já não chega fazendo milagre. Jesus já não chega falando: Pedro, eu tenho um propósito na tua vida, vou mudar o teu nome, dos seus irmãos, vocês vão largar isso aqui, vocês vão me seguir, há um propósito para ti. Não, o Senhor não chega ali, chega como se fosse por acaso, porque eu sei que quantos aqui estão aqui hoje e muitas das vezes achou que a presença de Deus te alcançou por acaso, que a presença do Senhor entrou na tua casa por acaso. Eu sei que muitos estão aqui nessa noite como eu, achando que foi por acaso que Deus te colocou aí, que Deus te colocou aqui, muitas das vezes por acaso. Eu sei que talvez você saiu de casa hoje pensando: eu estou indo para a igreja por acaso, por causa disso, daquilo. Não, Deus a preparou, tocou no ambiente, te trouxe aqui para te dizer que tem momentos que você acha que tudo é por acaso, mas tem alguém de olho na tua vida, que sabe o seu deitar, sabe o teu levantar, e tem propósito com a tua vida, aleluias. E esse alguém é Jesus, que está te chamando para uma nova história, aleluias. Quem crê, glorifica o santo nome dele. Está acontecendo algo como se fosse por acaso, amados. Está uma situação ali como: eu estou frustrado porque não pesquei nada, e de uma hora para outra chega esse homem, alguém que estão anunciando aí que é Jesus. De uma hora para outra chega, pede o meu barco. Jesus chega, olha para Simão: quero teu barco, Simão, empresta ele um pouco. Entra Jesus no barco de Simão, que é o mesmo barco que passou a noite inteira tentando pescar e nada pegou. Presta bem atenção, tem alguém já pegando. Esse mesmo barco que Jesus entrou é aquele mesmo barco que passou a noite inteira pescando no mar, no mesmo lago, na verdade, que tinha os peixes, mas nada pegou. Foi noite de frustração. Mas Jesus pede agora: Simão, empresta o teu barco. E a gente sabe, até aqui, se a palavra interromper, se a gente não soubesse um pouco mais para frente, assim talvez a gente ficaria: do que você está falando, pastor? De Simão, Pedro. Porque a gente sabe, vai conhecer um pouco dele mais para frente, que ele era um homem de palavras duras. Ele era um homem que, vamos falar um pouco no nosso dia a dia hoje, um pouco mais ignorante. Pedro era aquele homem mais agitado. Mas o interessante é que Jesus chega ali e já pede logo ele, né? Nem João, que era mais tranquilo, aquele discípulo do amor,
que vai se tornar até o momento um discípulo do amor. Não é ele, mas Jesus olha para Simão, pede o barco. Simão é bem certo que agitado como era de natureza humana, que já nasceu e cresceu assim, é bem certo que ele está estressado, está frustrado. E quantos de nós que quando estamos frustrados não precisa muito para a gente estressar? Na verdade, se já está frustrado, automaticamente a gente já está estressado. Se quando frustramos, automaticamente já estamos sem paciência. E o que chama a atenção é que Jesus chega como alguém que não quisesse nada, como se fosse uma situação simples. Fala: Simão, me empresta o teu barco. E o interessante é que Simão olha para ele e empresta o barco, deixa ele entrar no barco. Ou seja, uma ferramenta de trabalho, é algo dele, é algo que ele tem ali ciúme, é algo que ele cuida. Mas é quando o que mais chama a atenção é que Jesus pede e ele entrega, aleluia. E quando entrega, Jesus entra, se afasta um pouco da praia, como a Bíblia diz, e Jesus começa a ensinar, falar a respeito do reino do céu. Mas eles estão ali frustrados e querendo resposta de algo, mas Jesus estava ensinando. Quantas vezes você chegou aqui e disse: Senhor, fala comigo hoje. Pai, fala comigo, porque você saiu frustrado de casa, porque você passou por um ano difícil. E quando se fala de projetar, quantos que já projetam muitas das vezes escrevendo lá com medo? Quantos que já projetam e talvez está lembrando? Quantos talvez escreveu olhando ali no seu projeto e já pensando: o mesmo pedido que eu estou pedindo aqui já tem 1, 2, 3 anos, 4, ou talvez até mais. E se fala em projetar, que é algo que ainda não aconteceu, gera dores, amados. Gera o sentimento do medo. Será que pode acontecer? Será que vai acontecer? E vem aquela insegurança: será que vale a pena eu projetar mais uma vez? Será que vale a pena eu dar lugar para o Senhor mais uma vez entrar? O que chama a atenção é que Pedro ainda nem o conhece, e Pedro está dando lugar no barco. O interessante é que Pedro não sabe da onde ele veio até o momento, Simão, e está deixando ele entrar no barco. Ou seja, uma situação que é bem certo que se fosse qualquer um não deixaria. É bem certo que se fosse qualquer um não tinha espaço. Mas aonde Deus tem propósito, as coisas vão encaminhando, igreja. E é isso que eu preciso entender, que se eu entrego nas mãos dele, até aquilo que tinha lógica para dar errado vai dar certo. Se eu projeto na presença dele, até aquilo que estava marcado para dar errado vai dar certo para a glória dele. Se eu entrego na presença dele, até aquilo que o diabo já tinha propósito de parar, de frustrar, de matar o sonho, Deus vai fazer dar certo, aleluia. Deus tem projeto naquele ambiente, Deus tem projeto sobre Simão. E sabe o que vai acontecer? Ele precisa entrar num barco, ele precisa de um lugar ali. E quando ele pede, as coisas já vão encaminhando, porque Pedro diz: pode entrar, Senhor. Oh, aleluia. Porque Simão está olhando para ele dizendo assim: sim, pode tomar o teu lugar no meu barco. As coisas vão acontecer, o projeto vai realizar. Sabe quando, amados? Quando primeiro eu deixar ele entrar no meu barco. Não dá para dizer: Senhor, realiza aí fora mesmo. Oh, aleluia. Não dá para Jesus ter projeto e eu dizer: Senhor, não dá para dar lugar para o Senhor, mas faça acontecer. É contraditório dizer: Senhor, eu quero o melhor do Senhor, mas estou meio assim seguro de deixar o barco nas tuas mãos. Não dá para Jesus me ensinar o que eu preciso fazer em 2025 se eu não deixar ele entrar no meu barco, se eu não deixar ele entrar na minha casa, se eu não deixar ele entrar no meu coração. Vai ficar contraditório. Eu quero as tuas bênçãos, mas não quero a tua presença, Senhor. Eu quero o que o Senhor pode fazer para mim, mas não quero o Senhor ao tempo todo no meu coração. Eu quero, Senhor, que o Senhor realiza em mim as maravilhas que o Senhor pode, mas eu não quero, Senhor, andar conforme o Senhor Deus quer. O que é interessante é que Pedro deixa ele entrar, e quando ele entra, ele manda a multidão ali esperar, se assentar, e a multidão para. Pedro está pensando ali: alguém chegou de uma hora para outra e pediu meu barco para ensinar. Pedro deve estar pensando: estou numa manhã de frustração, foi uma noite toda difícil, foi uma noite de dor, e alguém chega e pede para entrar no meu barco para ficar nos ensinando.
Oh, aleluia. O que chama a atenção é que Pedro para ouvir, igreja. É que Pedro começa a ouvir o que o Senhor Jesus tem para dizer. Ele está ensinando. Jesus ensinando e eles ouvindo. O Senhor falando do reino do céu e eles ouvindo. O Senhor ali pregando, Jesus pregando e eles ouvindo. Mas o coração é bem certo que alguns minutos atrás estava ligado na benção. O coração alguns minutos atrás de Pedro talvez estava pensando: como que eu vou chegar em casa e dizer que hoje não teve nada para levar? Como que eu vou chegar em casa e vou dizer para a esposa que a noite inteira foi luta, foi batalha, mas eu estou voltando para casa frustrado? Quando no momento de frustração não é fácil ouvir Deus falar. No momento de frustração não é fácil parar e deixar Deus falar. A gente está desinquieto. Se tiver ansiedade, então aí que aumenta mais ainda. A gente está tentando dar um jeito. Peraí, eu já perdi a noite, ainda vou ficar parado ouvindo o Senhor falar isso e aquilo. Esse é o sentimento que gera em nós. Já foi uma noite inteira de frustração, eu vou parar para ouvir a Deus? E aí que está o segredo. Porque eu quero que Deus realize o projeto, eu quero que Deus faz, mas não quero aprender o que Ele quer para mim. Eu quero que Jesus faça um milagre, mas eu não quero parar para ouvir Ele, pastor. Amados, como acontecer se eu não quero dar lugar para o Senhor falar? A gente precisa ouvir o Senhor, e a bênção só vai chegar quando a gente parar para ouvir mais Deus. Quando a gente disser mesmo no meio da dor e dizer: Senhor, mas eu já estava lavando as redes, eu já estava um ponto para desistir. É naquele momento que Deus quer falar. É aquele momento que a gente precisa se entregar. É aquele momento ali que a gente precisa dar lugar para Deus. É aquele momento que a gente precisa falar: Pai, chega de tentar do meu jeito, chega de viver todos os outros anos que se passaram conforme a força dos meus braços. Chega, Senhor, de querer do meu jeito. Que a partir de 2025 seja a tua vontade. Que a partir de 2025 cumpra o que o Senhor quer para mim. Chega de tentar do meu jeito. Desculpa a expressão, mas para que a gente entenda melhor, é aquele costume de dar murro em ponta de faca, de lutar e parece que dá um passo para frente, mas parece que deu 10 para trás. Eu tentei, eu lutei assim, mas é só o passar do tempo e parece que tudo volta como estava antes. É Jesus te chamando nessa noite e te dizendo: ei, para um pouquinho, espera, respira e dá lugar para minha presença. Aleluias. Tem alguém que quer dar lugar para a presença de Deus? Glorifica bem forte o santo nome. Oh, Jesus, aleluia. Pedro dá lugar, Jesus está ensinando. E Jesus daqui a pouco vai encerrar a pregação daquele dia. Jesus daqui a pouco encerra o ensinamento. Sabe o que Jesus vai falar? Simão, para o mesmo que ele falou alguns minutos ou talvez horas atrás. Porque ele terminou de ensinar. E para o dono do barco ele fala assim: Simão, agora você pode voltar para o lago com os teus irmãos. Volta e pode lançar a rede novamente. Oh, aleluia. Tem que ter autoridade. Tem que saber o que está falando para falar para alguém que lutou a noite inteira e chegar para ele no amanhã e dizer assim: volta lá e tenta mais uma vez. Tem que saber, oh aleluias, a autoridade que tem. E ele é Jesus que estava falando. O mesmo Jesus encerra, olha para Simão e fala: Simão, agora volta, pega os seus amigos, pega o barco de volta e volta para lá. Eu fico imaginando que os irmãos de Simão, de Pedro, tá ali olhando e falando: a gente já até lavou as redes, a gente já até desistiu por hoje, não dá, Jesus. Mas o interessante é que aquele homem de palavras duras, de poderia agir numa ignorância, ele diz assim: Senhor, volta lá para você entender melhor. Versículo 5: respondeu-lhe Simão e disse: Senhor, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada o quê? Apanhamos, mas, oh aleluias, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Diga glória a Deus.
Pedro olha para o Senhor. É bem certo que os amigos, os irmãos dele estão olhando e está dizendo assim: a gente já tentou voltar hora dessa. O costume é mais à noite, o costume é o nosso horário, Senhor. Mas Pedro olha ali, e é bem certo que Pedro, ainda na frustração, que ainda na dor, Pedro ouviu o ensinamento de Jesus. E sabe o que vai dar coragem para ele? Ele já vai ser bem reto com Jesus, vai dizer: Senhor, a gente pescou a noite inteira, não pegou nada, mas sobre a tua palavra, estamos nós pegando o barco de volta. A gente vai lá mais uma vez e a gente vai lançar mais uma vez as redes. Sabe o que Pedro está falando na tua palavra? Senhor, se fosse pela minha vontade, eu nem queria voltar. Senhor, se fosse pelo meu eu, já trabalhei a noite inteira, estou cansado, já lavei as redes, era daqui para casa. Mas ele olha, porque ele ouviu uma palavra, e ele diz assim: mas sobre a tua palavra é que eu vou. É ele dizendo assim: Senhor, eu vou mais uma vez confiando no que o Senhor está falando. Eu vou mais uma vez crendo na tua palavra. E Deus está dizendo para alguém que nessa noite, ainda que você quiser enterrar o teu sonho, ainda que já não tem vontade mais, ainda que já não quer mais projetar pelo teu eu, Deus está dizendo: eu sou Deus para te sustentar e dizer: lança, projeta mais uma vez sobre a minha palavra, tenta mais uma vez debaixo da minha poderosa palavra. Mas tem alguém falando: já não creio mais, pastor, já não sei se acontece, já não tem mais a confiança. Deus está falando: faça como Pedro. Se já não crê mais, vai sobre a palavra dele, mas creia até o fim, que Deus é Deus. Aleluia. Sobre a tua palavra, Jesus, nós lançaremos as redes. É Pedro dizendo: eu estou indo porque o Senhor falou para ir, Pai. Eu estou indo porque o Senhor mandou a gente mais uma vez. Era Pedro dizendo: oh, aleluia, eu vou tentar mais uma vez, Pai, porque é a tua vontade. Pedro já estava aprendendo ali, mesmo antes de se tornar discípulo, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Ele já estava dizendo para o Senhor: pelo meu eu não dá para ir mais, eu estou cansado. Pelo meu eu não dá mais para seguir. Mas já que o Senhor mandou, eu vou voltar lá, eu vou lançar a rede novamente. E ele prepara o barco. Lá vai Pedro desembaraçar a rede novamente. Tudo que já estava preparado para estar guardado. Aí vai Pedro colocar tudo de novo e a preparar para mais uma vez fazer aquilo que passou fazendo a noite inteira. Mas a gente precisa entender uma diferença. A noite toda que ele passou tentando, não tinha Jesus ainda entrado no barco. A noite inteira que ele passou lutando, Jesus ainda não tinha entrado no seu barco. A noite inteira que ele passou tentando aquelas horas, ele não tinha ainda ouvido uma palavra que vinha do céu. Ele ainda não tinha contemplado a unção do ambiente quando Jesus ali pregou, quando Jesus deixou a mensagem. Ele tentou a noite inteira, mas não tinha ainda os pés daquele que é santo pisado no teu barco. Deus manda dizer para alguém que nessa noite se tentou até hoje, mas sem a presença de Deus, Deus está dizendo: Ele é Deus para te dizer: tenta mais uma vez, mas tenta sobre a minha palavra. Vai mais uma vez crendo, ainda que alguém diz não adianta, ainda que alguém lançou uma palavra de maldição, Jesus está dizendo: agora é sobre a minha palavra. Levanta a tua mão direita assim para o céu. Eu quero profetizar na tua vida a parte do Senhor, porque Ele manda. Deus está dizendo: ei, pode ter tentado o teu jeito, da tua forma, mas o Senhor está dizendo: quando eu entro no barco, tudo transforma. Quando eu tomo a direção, aí sim será da minha forma. Quando eu tomo o controle do teu barco, o milagre acontece. Fecha suas mãos, diga: eu recebo, eu tomo posse, para a glória de Deus. Diga: glória a Deus. Glorifica bem forte com as palmas o nome de Jesus. Oh, aleluia. Pedro estava dizendo assim: por mim eu parava agora, Jesus. Por mim eu desistia agora. Aleluia, Jesus. Pedro estava dizendo: por mim eu já voltava decepcionado para casa agora.
Mas o Senhor chegou aqui como se não quisesse nada. Mas o Senhor chegou no meu barco como se fosse por acaso. Eu sei que tem alguém entendendo o que o Senhor está dizendo para ti. É como se Pedro estivesse dizendo: o Senhor passou aqui por acaso, como se fosse um simples passar, mas não era. Pedro está entendendo agora que não era por acaso Jesus está ali. Não era por acaso Jesus pediu o barco dele. Não era por acaso o Senhor falar para ele, olhar logo para ele e dizer: empresta o teu barco. Não era por acaso Jesus está ali naquele mar. Não era por acaso o Senhor querer entrar no barco dele, como se ele precisasse de um lugar melhor para pregar, como se ele precisasse de um lugar que mais se destacava. Na verdade, o que ele queria fazer ali é porque enquanto ele entrava no barco de Pedro e Pedro dava lugar, Deus estava fazendo a obra. Enquanto mais e mais você der lugar para Deus esse ano, mais e mais Ele vai completar a grande obra na tua vida. Quanto mais você se aprofundar espiritualmente na presença de Deus, mais e mais Deus vai concretizar a obra na tua vida. Enquanto Pedro, quando o Senhor estava dentro do barco de Pedro e ensinando ali, o espiritual estava acontecendo. A unção estava tomando o barco. A unção estava tomando o ambiente. Você acha que Jesus chega num lugar e o lugar se torna comum como era? Você acha que a vida se torna comum como era? Porque quantas vezes você olha para um cristão e você fala assim: poxa, eu conheci ele. Ixi, você vê quem era. Talvez você que me conheceu, um dia olha e fala: olha o pastor de lá no altar hoje, eu conheço como que ele era lá fora. Eu conheço. Talvez você olha para esse irmão, para essa irmã que está do teu lado e fala: eu conheci ela quando se conheceu o Senhor. Mas é claro, onde o Senhor entra ou chega, não é mais um lugar comum. A partir daquele dia já não é mais o barco comum de Pedro, mas é o barco que Jesus colocou os pés. É o barco que Jesus entrou. Ei, prepara para ouvir sobre ti esse ano. Eu sei que todo ano, independente do que for, ouvir o mal, ouvir falar mal, você sempre vai ter. Mas o que eu estou falando aqui não é isso. Prepara para ouvir falar de ti, que está sendo diferente onde você coloca a mão. Prepara para esse ano ouvir falar de ti, que está sendo diferente o teu jeito de agir no teu trabalho, aonde você chegar, aonde você ir. Por quê? Porque você vai declarar: eu deixei Jesus entrar no meu barco. Eu deixei Jesus entrar melhor na minha vida. Eu cansei, como os anos passados, de deixar eu mesmo agir, eu mesmo tentar dar um jeito. Agora eu resolvi deixar Deus dar um jeito. Resolvi Deus fazer e só fazer para Ele. E você vai ver que ainda que o inimigo vai tentar roubar. Para encerrar, a Bíblia diz que Pedro volta lá e lá consegue puxar. Sabe aquele sentimento de gastanhou de novo? Eu disse para você que principalmente aquele costume daqueles tempos, gastanhava, rasgava, dependendo do que se tocasse ali no mar. Sabe aquele sentimento? Pesou demais, porque lá vai mais uma vez rasgar as redes, nada peguei. Mas só que o peso não era do atrapalho, não era do impedimento. O peso daquele dia das redes era de peixes que eles não conseguiam puxar. E quanto mais eles puxavam, parecia que era o barco que ia descer. Porque o sentimento deles agora é que a Bíblia diz que parece que o barco está indo a pique, é como se estivesse afundando. Sabe que quando o que é maior era na verdade o que vinha lá de baixo do que o que estava por cima? Porque o que vinha ali das águas era algo que vinha da mão do Senhor. É aí que a gente precisa entender. Eu tento do meu jeito, posso até dar certo naquilo ali, ou em outro, mas frustração. Mas quando é de Deus, nós sentimos o peso da glória dele, aleluia. E sabe o que Pedro está sentindo? É que puxa, está pesado, tem peixe demais. Parece que o barco que vai afundar do que as redes sim para o barco. E ele entende: ah, Senhor, a tua palavra muda tudo. E Pedro está entendendo agora, irmão, que a palavra de Deus muda tudo e mudou no barco dele. Pedro está entendendo agora, igreja, que a palavra que ele recebeu lá na beira da praia é o que está fazendo a mudança no meio do mar. A nossa vida, nós estamos no meio do mar. Tem um dia bom, tem um dia mau. Tem um dia que você levanta que nem quisera viver naquele dia. Tem um dia mau que a gente nem queria seguir, torcendo para não amanhecer para o outro dia logo. Assim é a nossa vida, é como se estivesse no mar. E tem dia que o mar está tranquilo e tem dia que as ondas estão tremendas. Mas o que precisava é Pedro encontrar Jesus na beira do mar. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa parar
encostar o nosso barco e dizer: mestre, entra na minha vida, porque já tentei demais sozinho lá no meio do mar, já tentei demais ali, já tentei tantas vezes, e não dá para viver sem o Senhor, não dá para seguir sem a tua direção, não dá para projetar, Jesus, sem a tua presença. O ensinamento que Jesus dá dentro daquele barco, ou seja, resulta em bênção. E sabe o que Pedro vai ter que fazer ali? Gritar para o outro barco que está do lado: ei, ajuda a gente, porque senão o barco vai afundar de tantos peixes. Aleluia. Ajuda a gente, porque não dá para colher tantos. A Bíblia diz que o outro barco vem e ajuda eles a colher. Eu quero profetizar algo sobre a tua vida, e eu creio em nome de Jesus. Eu sei que muitos que estão aqui